Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade tão rica de estarmos na sua casa para louvar, bendizer, adorar, orar, receber a instrução da palavra do Senhor, também compartilharmos a comunhão do corpo de Cristo. Há uma palavra, irmãos, que o Espírito Santo colocou em meu coração para esta noite, e eu quero, com muito respeito e temor do Senhor, compartilhar esta palavra com os irmãos. Às quartas nós temos falado a respeito de relacionamentos saudáveis. Essa é a 19ª mensagem a esse respeito. Eu acredito, irmãos, que dificuldades em relacionamentos têm sido a causa do fracasso de muitas pessoas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, como vizinho, como amigo, como irmão na fé, sendo que a palavra de Deus é riquíssima para nos instruir, sendo que o Espírito Santo está disponível, não somente para que nós tenhamos condições espirituais e psicológicas de desenvolver bons relacionamentos, mas principalmente para a realização interior, porque além do efetuar, o Espírito Santo realiza em nós o querer, que é um elemento que está entranhavelmente escondido em nossas almas. Então nós não sofremos, então nós não ficamos com a boca amarga, então nós não desenvolvemos uma úlcera no estômago ou um câncer, em razão de qualquer tipo de relacionamento, porque o Espírito Santo realiza em nós esse fator, seja com quem seja o relacionamento. E para esta noite, meus amados, eu coloquei como título nesta mensagem: cultivando bons relacionamentos. Cultivando bons relacionamentos. O nosso texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 8. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você
para julgar o servo alheio, é para seu senhor que ele está de pé, ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente ou em sua consciência. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio da leitura da Tua Palavra. Realmente a Tua Palavra é fator de transformação. A Tua Palavra nos reeduca. A Tua Palavra nos realinha. E cada vez que nós olhamos e lemos a Tua Palavra, nós somos abençoados. Os nossos caminhos são aplainados. Nós passamos a ver mais longe. E pedimos que nesta noite, além desta leitura abençoada da Tua Palavra, que nós tenhamos a inspiração do Espírito Santo, a revelação para transmitir esta palavra e para receber esta palavra com entendimento, com sabedoria, com graça, com virtude do Espírito Santo. Escreve-a em nossos corações, escreve-a em nossas mentes, em nossas testas, porque nós queremos ser guiados pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, como nós vimos na leitura que fizemos, a igreja primitiva se viu envolvida em um problema de desentendimentos entre irmãos que estava ocorrendo em uma de suas congregações, a que ficava na cidade de Roma. Como sabemos, a igreja de Roma foi fruto imediato do dia de Pentecostes, quando os primeiros crentes foram batizados com o Espírito Santo e saíram inflamados pelo fogo. Eles começaram a espalhar brasas vivas com a mensagem do Evangelho, não só em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E a palavra, o Evangelho chegou até Roma, não como fruto da atividade missionária de algum apóstolo, mas foram crentes provenientes da Palestina e da Síria, que levaram a palavra do Senhor. E ali foi estabelecida uma congregação. E aquela comunidade cristã tornou-se logo uma comunidade
muito próspera e conhecida em todo o mundo. O apóstolo Paulo registra em Atos, ou melhor, em Romanos, capítulo 1 e versículo 8, dizendo que ele dava graças a Deus mediante Jesus Cristo, porque em todo o mundo era celebrada, não era apenas conhecida, era celebrada a fé daqueles irmãos da igreja de Roma. Então, ao tomar conhecimento de que havia entre aqueles irmãos um certo desentendimento, o apóstolo Paulo escreve esta carta com o objetivo de zerar os conflitos e estabelecer entre aqueles irmãos um relacionamento saudável. E o apóstolo Paulo aborda um dos temas mais básicos e mais caros para a comunhão e a convivência cristã, que é a tolerância e o respeito à consciência do irmão por quem Cristo morreu e ressuscitou. E o ponto focalizado, o ponto nevrálgico entre as discussões daqueles irmãos dizia respeito a certos tabus alimentares que, de um lado, era cultuado pelos irmãos que vieram do judaísmo. Então Paulo escreve para que tanto os irmãos que vieram do judaísmo, como os irmãos que vieram do paganismo, ou que vieram de outras religiões, que procurassem a paz, procurasse a mútua edificação, um edificando o outro, e seguisse o exemplo de Cristo, que uniu judeus e gentios em um só povo. E no versículo 20, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 14 e versículo 20, ele diz que a obra de Deus não pode ser destruída por questões relativas à comida. Aqueles crentes de Roma eram salvos, eles estavam vivendo os primeiros dias da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, e após o Pentecostes, eles eram batizados com o Espírito Santo. No capítulo 12 de Romanos é apresentada uma lista de dons espirituais. Porém, tudo isso não impedia que aqueles irmãos tivessem opiniões divergentes a respeito de algumas questões. Não eram questões essenciais para a fé cristã ou para a salvação. Eram questões acessórias, questões secundárias, complementares. Porém,
as discussões daquelas questões estavam causando um certo estresse espiritual naquela igreja e um certo partidarismo. Obviamente, não é por causa daqueles conflitos que existiam na igreja que eles perderam a salvação. Eles eram salvos e remidos, eles eram cheios do Espírito Santo, mas estavam em um processo de santificação e de aperfeiçoamento em Cristo, em um processo de crescimento espiritual, assim como nós também estamos em processo, ou melhor, processos, no plural, de aperfeiçoamento e de crescimento espiritual, nutridos pela palavra, purificados pela palavra, edificados pela palavra e orientados pela revelação do Espírito Santo. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele começou a escrever este livro, ao saudar os irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que todos aqueles que estavam na igreja de Roma, primeiro, eram amados de Deus, e segundo, eram chamados santos. Porém, meus amados irmãos, a verdade é que mesmo entre os santos e santas de Deus, entre os amados de Deus, os chamados por Deus, inclusive para ministérios na casa do Senhor, seja da palavra, do louvor ou de outros serviços na casa do Senhor, podem surgir divergências. E as divergências desses irmãos estavam centradas sobre alguns detalhes a respeito da forma de viver uma vida santificada e uma vida produtiva para o reino de Deus. As divergências não estavam centradas nas doutrinas fundamentais do Evangelho, do tipo o nascimento virginal de Jesus, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que Jesus é o único caminho para Deus, que a salvação é pela fé, que o adultério, o ódio e o fuxico são pecados. Eles não estavam discutindo doutrinas como a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, ou sobre a vinda de Jesus. Todos eles estavam de pleno e comum acordo com essas doutrinas e com outras doutrinas fundamentais da palavra de Deus. As discussões estavam centradas em coisas que eram discutíveis, coisas que as pessoas podem ter pontos de vista e opiniões próprias. E o que constitui as coisas discutíveis é exatamente a diferença entre o que é importante, o que é essencial para a salvação, para o desenvolvimento da fé, e o que não é essencial. Porque, com relação ao que pode ser discutível, eu posso ter um ponto de vista, você pode ter outro ponto de vista, porque pode ser algo derivado
de costumes de determinada época, pode ser algo derivado da cultura de um povo ou de algum tradicionalismo. E nós não podemos confundir tradicionalismo com tradição, embora os dois foneticamente estejam muito próximos. Para que nós comecemos a entender a diferença entre tradição e tradicionalismo, nós podemos recorrer ao ensino do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, quando ele escreveu assim: pois, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, pela comunicação oral, seja por epístola nossa. Há uma diferença fundamental entre tradição e tradicionalismo. Por tradição, nós devemos entender os princípios que nos ancoram na verdade, como a crença na autoridade das Escrituras, o conhecimento de Deus, o amor de Deus, o acatamento do senhorio de Cristo em nossas vidas, a liderança do Espírito Santo em nossas vidas, a liderança do Espírito Santo na igreja, e assim sucessivamente. E como escreveu o apóstolo, a tradição deve ser recebida, e deve ser mantida, e deve ser transmitida, deve ser ensinada para as novas gerações. Agora, o tradicionalismo está ligado a situações insignificantes, a situações acessórias, situações de menor importância no contexto geral, decorrentes de simples gostos pessoais ou de costumes de determinada época, de determinada nação, de determinado lugar. Situações decorrentes de preferência pessoal, decorrentes da cultura do lugar onde se vive, da época em que se vive, etc. Como, por exemplo, o tipo de roupas, de adornos, se pode ou não usar joias ou bijuterias, o tipo de penteado, se pode cortar o cabelo ou não, se pode jogar bola ou não, a liturgia do culto, se pode bater palmas ou não, o tipo de música, se há limites para o comportamento do adorador, se pode partir para uma adoração extravagante, como fez Salomão no registro de 2 Crônicas. Só abrindo um parênteses, eu tenho visto muitas pessoas falar 2 Crônicas. Isso é um erro crasso. E eu não admito que aqui se fale 2 Crônicas. Não é carta, é livro. E aqueles que manejam corretamente a palavra de Deus têm obrigação de fazer menções corretas. Então, no 2º livro das Crônicas,
capítulo 7, versículo 5, diz que Salomão ofereceu em sacrifício ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Oh, glória a Deus! Nós não podemos estranhar de maneira nenhuma quando alguém se apresenta diante de Deus com algum tipo de adoração extravagante. Porque somente Ele e Deus é que sabe de onde Deus o tirou e o que Deus fez por ele. Tradição e tradicionalismo. Eu li, irmãos, uma frase de um autor chamado Jaroslav Pelikan, muito elucidativa. Ele disse: tradição é a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta daqueles que hoje vivem. E nós devemos conhecer e distinguir entre doutrinas bíblicas e essenciais e opiniões pessoais. As opiniões pessoais, na maioria das vezes, dão partida a um problema, ou mesmo são o núcleo de um problema, ou o início de um problema. Algumas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, confundem opiniões pessoais com as doutrinas bíblicas essenciais para a salvação. Outras fazem isso de má fé ou para causar divisões no meio da igreja. Nós aprendemos nas últimas quartas, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, que se alguém estiver provocando divisões na igreja do Senhor, devem ser-lhe feitas duas advertências, uma primeira e uma segunda, e depois dessas duas chances, as relações serão cortadas com essa pessoa, porque tal pessoa tem um senso de valores errados e está pecando, e por si mesma já está condenada. Então o apóstolo escreveu: advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Isso é doutrina. Voltemos para o versículo 1 de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Onde observamos que haverá diferenças de opiniões na igreja, assuntos controvertidos. Porém, o apóstolo está dizendo para que nós não discutamos sobre questões que são questões de opinião. Em uma comunidade, irmãos, e até em uma família, e os irmãos que são pais e que são mães precisam estar preparados
para opiniões diferentes entre os vossos filhos, entre os vossos netos, e que essa diferença de opiniões não venha trazer dificuldades de relacionamentos no âmbito familiar. E aqueles que pensam de forma diferente não devem ser rejeitados, não devem ser temidos, não devem ser evitados, pelo contrário, devem ser aceitos e devem ser tratados com gentileza, com carinho e com amor. Eu tive uma passagem na minha vida, irmãos, que me tornou uma pessoa mais flexível. Obviamente, os nossos corações são trabalhados pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas durante 10 anos, eu tinha 20 e poucos anos, eu fui vereador em uma cidade, onde fui também presidente da Câmara. E nós éramos um grupo de 17 vereadores. E durante esses 10 anos, eu aprendi a conviver melhor com opiniões contrárias. Nós precisamos aprender, irmãos, a tratar com gentileza, com carinho, com amor, irmãos, amigos, filhos, esposa, esposo, que tem opinião contrária. Eu não posso, e ninguém pode exigir que o seu cônjuge se anule como uma pessoa, para ter sempre a mesma opinião, gostar da mesma cor. Deus nos fez individualmente, cada pessoa é uma pessoa para Deus e é uma pessoa única na face da terra. E nós temos que entender isso. E também isso acontece no meio da igreja. E nós não podemos ser ingênuos a ponto de esperar que todos, até mesmo na igreja mais santificada, na melhor igreja possível, todos cheguem a um comum acordo sobre todas as coisas. Agora, nós temos que aproveitar a diversidade de entendimentos para chegarmos a uma compreensão mais completa a respeito daquilo que a Bíblia ensina sobre amor ao próximo, tolerância e respeito à consciência do próximo. Assim, meus amados irmãos, aceitar, ouvir e respeitar as opiniões de outros irmãos é um termômetro para medir o grau de humildade de uma pessoa. Para medir o grau de humildade no coração, só o Espírito Santo que penetra todas as coisas. Mas a pessoa olhou, falou, levantou, pelo modo dela falar,
pelo modo dela olhar, pelo modo dela gesticular, você já pode ter uma noção do grau de humildade daquela pessoa. Então, meus amados irmãos, a diferença de opinião não pode ser causa de desentendimento e nem de divisão. Pelo contrário, ela tem que ser uma espécie de treinamento para que nós possamos aprimorar a nossa qualidade de relacionamentos. Porque nós vamos levar em consideração a forma como o outro pensa, obviamente. Toda essa liberdade tem como limite a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Porém, na igreja de Roma, não havia esse entendimento por parte daqueles irmãos. E esse tipo de discussão foi tomando corpo, foi tomando predominância e proporções entre os crentes. Como já falei para os irmãos, alguns daqueles crentes eram convertidos do judaísmo para o cristianismo, outros do paganismo, da adoração idólatra. E então eles ficavam discutindo como levar uma vida santificada. E o primeiro argumento foi sobre o tipo de alimentação que o crente deveria comer. Se os crentes deveriam ser vegetarianos, ou se eles podiam comer de tudo que há na mesa, incluindo a carne comprada no mercado de carnes. Ainda hoje, quando nós vamos no mercado de carne, nós não perguntamos como é que esse boi ou essa vaca foi morta. Por quê? Se esse boi, essa carne que nós estamos comprando, ela seria importada para o Oriente Médio, para o mundo muçulmano, a matança daquele animal obedeceu um protocolo muçulmano. Mas nós temos a liberdade e a palavra de Deus nos diz, não pergunte, você não precisa perguntar. O que você precisa é dar graças a Deus e santificar aquele alimento e abençoar e ser grato ao Senhor, que é o nosso provedor. E o segundo ponto de divergência entre aqueles irmãos dizia respeito à observância de determinadas festas e rituais que eram praticadas no judaísmo. E a questão era saber se o crente era obrigado a observar aqueles dias especiais, aquelas datas de festas judaicas, ou se ele podia conduzir as suas vidas sem observância especial daqueles dias. E esses dois pontos, irmãos, eram as grandes questões que ocupavam tempo nas discussões de alguns irmãos
ali na igreja de Roma. Aqueles irmãos que se sentiam debaixo da graça e não debaixo da lei, olhavam para aqueles outros como crentes fracos, por causa dos seus escrúpulos com relação à comida e com relação à guarda de dias. Por sua vez, o fraco sentia que aqueles que não mantinham os mesmos costumes, os mesmos escrúpulos em relação à comida e à guarda dos dias santos, estavam comprometendo a fé, estavam comprometendo o evangelho, estavam dando mau testemunho, e assim eles desprezavam aqueles irmãos. Nós não vamos olhar ou entrar em detalhes sobre os argumentos específicos de cada lado, porque o verdadeiro problema não estava em alimentos, se eles deviam ou não ser ingeridos. O verdadeiro problema também não era se os gentios deveriam ou não observar o calendário das festas judaicas. O verdadeiro problema era um problema espiritual, que nós podemos chamar de orgulho espiritual. A palavra de Deus, quando nos orienta para que nós tomemos cuidado com os maus obreiros, traz um lembrete, principalmente os da circuncisão. Então, meus amados irmãos, essa discussão sobre santidade entre os crentes da igreja de Roma tinha começado a causar grandes divisões entre eles, e um irmão colocava o outro irmão em condenação. Um irmão pelo qual Cristo morreu e ressuscitou era taxado pelo outro irmão como uma pessoa perdida. E isso estava entristecendo o Espírito Santo, porque existem comportamentos e palavras que são incompatíveis com as palavras do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. E além, irmãos, desses comportamentos, palavras e ações que estavam entristecendo o Espírito Santo, aquela situação na igreja de Roma poderia até mesmo destruir a igreja. Paulo, em Gálatas capítulo 5, no contexto de uma discussão também sobre a circuncisão, ele diz, versículos 8 e 9, quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. E Jesus disse em Lucas capítulo 11 e versículo 17, que todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E os crentes em Roma estavam sendo intolerantes e preconceituosos um contra o outro. Não estava havendo a necessária unidade do Espírito que deve haver no corpo de Cristo. Não havia tolerância, e a tolerância de um para com o outro deve ser a marca registrada dos crentes espirituais. E assim, meus amados irmãos, cada lado estava convencido de que estava certo e que não deveria transigir em nome da sua santidade
e que não deveria abrir mão daquilo que pensava em nome da sua própria santidade. Então a mensagem do Evangelho estava sendo comprometida, a comunhão do corpo de Cristo estava sendo comprometida, e os irmãos mais fracos estavam se enfraquecendo cada vez mais. Meus queridos e amados irmãos, se de um lado nós não podemos falsificar a palavra de Deus, como o apóstolo diz, que muitos são falsificadores da palavra para agradar aqueles que não podem sofrer a sã doutrina, para agradar aqueles que não querem escutar a sã doutrina, que tem aquela tal de comichão nos ouvidos, para agradar aqueles que querem um evangelho com facilidades, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem cruz. Porém, do outro lado, nós não podemos também ter uma santidade demasiada como a dos religiosos, que Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 24, chamou de condutores cegos que coavam um mosquito e engoliam um camelo. A exigência para o crente viver uma vida cristã santificada, de viver uma vida separada para Deus, uma vida radicalmente dedicada a Jesus Cristo, não pode ser flexibilizada para se ter uma atitude entendida como uma atitude para agradar pessoas, ou uma atitude que agora é chamada de politicamente correta. E quem sabe ter a aprovação de homens. Busco eu, disse o apóstolo, aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Busco eu o elogio, o carimbo, o selo de homens ou o selo de Deus? Nós não podemos pegar uma tesoura e cortar a página da Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 16, 15, 16, onde está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós não podemos negar a literalidade da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 12 em diante, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. São palavras fortíssimas, são palavras do Novo Testamento,
São palavras do tempo da graça, mas nós não podemos negá-las, não podemos flexibilizá-las, não podemos dar outra interpretação a não ser a interpretação bíblica correta. Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Não nos padrões humanos criados pelos homens, que gera orgulho espiritual, que gera uma falsa humildade, mas santidade interior, santidade no coração, santidade nos olhos, santidade na mente, santidade nas mãos. Porém, meus amados irmãos, às vezes nós temos que aprender a tolerar, a compreender, a ser longânimo, a fim de manter a paz e a unidade no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, a eleita, a noiva do Cordeiro. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Queridos irmãos, por mais que alguém não queira, por mais que alguém não goste do irmão X ou da irmã Y, essa é a nossa realidade. Nós somos um só corpo, membros um dos outros, entranhavelmente ligados. E a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que a Bíblia está dizendo é que eu e você compartilhamos o mesmo fígado, os mesmos rins, o mesmo coração, o mesmo pulmão, porque não existem dois corpos. Poderíamos repetir Efésios capítulo 4, versículo 4, que diz: há um só corpo. O batismo em Cristo que aconteceu quando você e eu aceitamos a Cristo, nos introduziu no corpo de Cristo. Nós fomos enxertados no mesmo corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Quem não conseguir ficar no corpo de Cristo, vai ter que ser cortado do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, continue a sua marcha. Nós somos membros uns dos outros,
somos um só corpo em Cristo. Nós estamos ligados por um vínculo maior, um vínculo mais forte do que o vínculo de uma pessoa que nasce em uma família e traz desde a sua concepção, desde o ventre de sua mãe, traz o DNA daquela família, traz o mesmo código genético, seja saudável ou seja com defeitos. Porque o vínculo produzido pelo Espírito Santo, quando nós aceitamos a fé e fomos feitos novas criaturas e fomos enxertados no corpo de Cristo, esse vínculo é superior ao vínculo do parentesco por sangue da mesma família, é mais forte do que o vínculo de compartilhamento do mesmo útero por crianças gêmeas que compartilham o mesmo líquido amniótico da sua mãe. É mais forte do que a ligação de gêmeos siameses. Ao preparar esta mensagem, eu fui olhar algumas imagens, alguns vídeos na internet de gêmeos siameses que não podem ser desligados, senão um deles ou os dois morrem. Nós temos essa ligação no corpo de Cristo. Estamos, como diz o apóstolo, entranhavelmente, são ligações das entranhas. É por isso que a palavra é entranhavelmente ligados, indissoluvelmente ligados, porém, uma só cabeça que é Cristo, e é o que está escrito em Colossenses, capítulo 1 e versículo 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus! Que obra maravilhosa! Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, meus amados irmãos, é preciso aprender a tolerar, é preciso aprender a compreender o irmão e a irmã que tem um gosto diferente do nosso, para manter a paz e a unidade do corpo de Cristo. Eu digo aos irmãos que se todo mundo tivesse que viver de acordo com os meus, pessoalmente, os meus padrões pessoais, evidentemente, muitos que pensam que os meus padrões de santidade são rigorosos, assim como muitos que acreditam que eu seria
muito brando, muito flexível, poderiam ficar decepcionados, tanto uns quanto outros. O problema, meus amados irmãos, é que cada um de nós tem o seu próprio padrão de justiça. Glória a Deus. A Bíblia, ela não é muito específica no passo a passo para a vida santificada. Mas Deus, em sua sabedoria, nos deu subsídios para que cada um de nós examine-se a si mesmo. E o Espírito Santo nos ajuda para que nós examinemos a nós mesmos. É quando não tivermos condições espirituais e condições psicológicas para examinar-nos a nós mesmos, nós temos que fazer a oração de Davi: Senhor, sonda-me e conhece-me, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo teu caminho, guia-me pelo caminho da justiça. Nós temos que estar disponíveis para nos submetermos ao raio-x de Deus. E às vezes raio-x é pouco. É preciso algo mais invasivo, como uma sonda que tem que ser introduzida. Maravilhosa e instrutiva a oração de Davi. Bendito seja o Senhor. Então, Paulo registra em Filipenses capítulo 2, versículo 2: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Glória a Deus. Eu penso, irmãos, quem de nós seria tão justo, tão santo e tão bom e tão perfeito aos olhos de Deus, que poderia estabelecer os limites do que é santificado e o que não é? Eu fiquei pensando, se eu estivesse lá, quando aquela mulher adúltera foi levada diante de Jesus, e possivelmente eu estaria, pela inclinação religiosa, eu teria saído da sinagoga e teria ido lá com algumas pedras para apedrejar aquela mulher. E eu fiquei pensando, será que eu poderia ter atirado a primeira pedra? Porque Jesus falou: olha, quem de vós não tiver pecado, pode atirar a pedra. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele traça exatamente qual é a nossa posição como santo, como justo. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tantos judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito:
Não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. É claro, irmãos, que todos nós temos nos esforçado, nós temos feito o que nos é possível e até, vamos falar, o que não nos seria possível para viver uma vida santificada. Nós queremos viver diariamente em novidade de vida, porém, mesmo com os nossos maiores esforços, melhores esforços, muitas vezes nós falhamos diante de Deus. Agora, se eu não posso viver em absoluta perfeição, então como eu posso exigir que os outros o façam? A realidade, irmãos, é que todos nós somos salvos somente pelo sangue de Cristo. Sem a cruz de Cristo, sem o sangue de Jesus, nenhum de nós iria entrar no céu. Então a nossa confiança não está em nossas obras, não está em nossa santidade, não está em nossa justiça, na nossa espiritualidade, na nossa autodisciplina, na nossa obediência, na nossa consciência, nem mesmo nas nossas habilidades de ministrar diante do Senhor e de ministrar diante dos santos. A nossa única esperança está no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Agora, irmãos, eu não posso julgar o coração de outra pessoa. Eu não posso apontar se eu sou tão culpado ou mais culpado do que ele ou ela. Agora, nenhum de nós sabe a experiência que alguém carrega em seu coração, em sua vida. Como saber quais são os problemas que alguém carrega na sua história de vida? Como saber quais são as suas lágrimas, os seus traumas, as suas dores, os seus desencantos? Há pessoas que sofreram abusos na infância, da parte de quem devia protegê-las. E ali ficou uma marca que, apesar da salvação, muitas vezes dói. Eu tenho encontrado pessoas que sofreram traumas na sua adolescência, na sua juventude, e ficaram marcadas para sempre. A verdade, irmãos, é que nós devemos mostrar a mesma compaixão de Cristo, o mesmo amor de Cristo. E as pessoas que são rápidas para julgar, normalmente elas são lentas para mostrar compaixão, para mostrar amor. Quando ela pega o outro em uma falha, ela quer dar o tiro de misericórdia para acabar de matar. Isso está na contramão
absolutamente na contramão do que a Bíblia diz. Isso é uma impiedade. E no dia de Cristo, essas pessoas vão para a esquerda. Porque a doutrina de Cristo, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, pelas mãos do apóstolo Paulo, diz: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ou seja, não exalte a si mesmo como quem não pode cair, como quem é um super crente, como quem é um monstro sagrado, como quem é um campeão de santidade. Eu penso, irmãos, que nós devíamos fazer uma faixa e colocar na nossa porta, quando a gente for sair de casa, todos os dias, ler isso aí. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 12, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu não quero que os irmãos me interpretem mal. Obviamente, como crente, eu não posso e não tolero o viver de qualquer maneira que se queira. Porque quem está em Cristo deve produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que possam ser vistos por qualquer pessoa que olhar. Não é fruto escondido no coração, é fruto para ser visto a olho nu. Fruto para ser ouvido. Deve haver uma vida santa aos olhos de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus, mas deve produzir frutos visíveis pelos olhos e pelos ouvidos. Bendito seja o Senhor. E realmente, qualquer pessoa que tem um relacionamento com o Senhor Jesus, essa pessoa fará tudo o que estiver ao seu alcance, um pouco mais, para ser como Jesus, falar como Ele, pensar como Ele. Ao invés de pensar com a mente carnal, pensar com a mente de Cristo. Bendito seja o Senhor. Mas com tudo isso, não há espaço, não há lugar para julgar outro irmão, para condenar outro irmão, porque ele fez as coisas da maneira diferente da forma como eu faço. Então, meus amados irmãos, antes de apresentar algum tipo de crítica, algum tipo de julgamento, antes de usar a nossa própria justiça como modelo, se a justiça de Paulo era como trapos de imundície aos olhos de Deus, eu fiquei pensando, e a minha então? Então é melhor parar, fazer um check-up do seu próprio nível de santidade, do seu próprio nível de relacionamento com Jesus e com o próximo. Então, para finalizar, não gaste o seu tempo
com discussões sobre alimentos, bebidas, sábado, guardar a lei, rituais, roupas, estilos, cabelos, adornos, joias, costumes e religião externas. Não gaste o seu tempo discutindo se as irmãs podem depilar as pernas, depilar as axilas, ou não podem, coisas que em si mesmas destroem a obra de Deus, e a respeito das quais nunca haverá uma concordância plena, pois um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Evidentemente, existem coisas pecaminosas, que são pecaminosas desde os dias de Adão. Porque quando a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Não é a teologia, nem a medicina, nem a sociologia, nem a antropologia, nem a psicologia, ou qualquer ciência, ou as leis, ou os governos que vão falar o que é pecado. É a palavra de Deus que declina o que é pecado e ponto final. E nós vamos ficar com a Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia. O Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Espírito Santo está nos chamando nesta noite para receber aqueles que são fracos na fé, para abraçá-los, para levantá-los, para encorajá-los. Bendito seja o Senhor. Ó Senhor, eu quero começar orando, pedindo perdão, porque ao longo dos meus anos, como maestro da banda, maestro do coral, como líder de mocidade e como obreiro, eu julguei e desprezei muitas pessoas. Mas humildemente, uma vez mais, eu peço o teu perdão. Eu não o mereço, mas eu peço, pelo amor do teu santo Filho Jesus, na santidade de Jesus eu peço perdão. E eu oro por mim, mas também oro como intercessor por outros irmãos e irmãs que se colocaram também nessa situação, motivados pela ignorância. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos as tuas mãos para levantar o caído, o fraco, o oprimido, o desanimado, e mesmo aquele que estiver na antessala do inferno, que nós possamos salvá-lo, que nós possamos tirá-lo e trazê-lo para a tua maravilhosa luz. Ó Espírito Santo, nós queremos trabalhar em parceria contigo. Espírito Santo, dá-nos santidade em nossos pensamentos, nossas conclusões, nossos juízos, nossas apreciações, que a ninguém mais julguemos segundo a carne, mas possamos estar vinculados à tua palavra, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso próprio coração,
Se necessário for, Senhor, pode abrir e trocar este velho coração por um novo coração, contanto que seja esse coração um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que esteja disposto a dar a vida pelos perdidos, assim como fez o nosso mestre. Obrigado, Senhor, por esta noite tão especial. Obrigado por esta palavra que nos reconcilia, que nos aproxima, que nos leva para mais perto de Ti, que nos leva para diante do Teu trono. Oh, aleluia! Santidade, Senhor, a Ti. Santidade é o que queremos, é o que buscamos, é o nosso desejo, é a nossa paixão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.